Eita glória! Deus abençoe a tua vida. Deus tem uma vitória para você. Faça a tua parte. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esta palavra. Alguém está esperando por você. Seja um mensageiro da cruz e leve esta mensagem a outras pessoas que, como você, precisam muito ouvir a palavra de Deus. Você pode ser um agente de milagres na vida de outra pessoa. Deus abençoe tua vida. Nós estamos falando muito sobre anjo por esses dias. E vamos falar sobre um tema polêmico agora. E aprendendo através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 14. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz o meu senhor ao teu servo? Um homem com a espada nua aparece a Josué. E Josué pergunta para ele: és dos nossos ou és dos nossos inimigos? Então, aquele ser responde para Josué: não sou dos vossos inimigos, mas sim sou príncipe do exército do Senhor. Josué se prostrou e o adorou. A pergunta é: quem era aquele anjo? E por que Josué se prostrou aos pés daquele ser? Ou do anjo? Ou do príncipe dos exércitos do Senhor? Anjos podem ser adorados? É um tema polêmico, porque hoje, em nossos dias, nas igrejas neopentecostal, é muito comum você ver por aí culto a anjos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Aleluia. Os anjos são mensageiros de Deus. Sempre que eles vêm para trazer uma mensagem ou para fazer alguma coisa, para praticar algum ato. Aleluia. A mandado de Deus, sempre seguindo a ordem divina. Deus, ele trabalha para os que nele confiam. Então Josué se prostrou aos pés daquele ser, ou daquele anjo, e o adorou. A pergunta é, primeiro, quem era aquele ser? Quem era aquele anjo? Era um anjo? E a segunda é, anjos podem ser adorados? Nós vamos falar sobre esse tema, o culto a anjos. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-lhe: olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas,
e dos que guardam as palavras deste livro, adora somente a Deus. João, quando teve a visão do Apocalipse, naquele momento ali ele estava se prostrando aos pés de um anjo. E o anjo fala com João: não faças tal coisas, porque eu sou conservo teu e dos profetas e daqueles que guardam as palavras deste livro. Aleluia. E o anjo falando com ele ali. Anjos podem ser adorados? A pergunta, a resposta está aqui. Não faça tal coisa. Os anjos são conservos. Aquele anjo ali era um conservo, ou era um servo. Conservo é aquele que serve com outros. Então, havia outros que serviam aos profetas, aos que temem a Deus e os que guardem a palavra deste livro. Somente a Deus nós devemos prestar culto, adorar somente a Deus. E nós, seres humanos, com a nossa falta de conhecimento e de sabedoria, muitas vezes nós queremos cultuar ou adorar tudo aquilo que é sagrado. E às vezes não é bem assim. Glória a Deus. Porém, anjos ou servos do Senhor devem ser respeitados com toda a dignidade, amor, carinho e respeito. Porém, nós e os anjos devemos nos prostrar aos pés do Todo-Poderoso. O mundo espiritual, ele existe. E também existe uma hierarquia. E esta hierarquia cabe ao exército celestial. Todo exército tem uma hierarquia. E tem um governo. Um exército serve a um governo. E o exército celestial serve, sim, ao governo de Deus. O comandante supremo. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se ajoelhou diante dele, e de todo o exército dos céus, e o serviu. A parte final do versículo. Se ajoelhou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Pelo que aquilo indignou ao Senhor. O título desta mensagem é A Impiedade de Manassés e as Ameaças de Deus. O povo de Israel se corrompeu e fizeram para si os seus ídolos e passaram a adorá-los e praticar a idolatria. E no meio desta idolatria estava a adoração ao exército celestial. A idolatria a anjos e aos exércitos do céu. Pelo que aquilo indignou profundamente o Senhor. Glória a Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu que fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos
e o exército dos céus o adora. O exército dos céus o adora. Deus criou o céu dos céus, criou a terra, criou os mares, a natureza. E todo o exército dos céus o adora. Estaria a Bíblia aqui falando de exército de céus, se referindo a corpos celestes? Qual é a ligação, a correlação entre anjos, estrelas do céu, exército dos céus e corpos celestes? A interrogação. Glória a Deus. O hábito de adorar o exército dos céus. A angiolatria, ou a referência a anjos como Deus. Na verdade, são servos do Senhor, e são nossos conservos. Todos servimos a Deus, para a glória de Deus. Porque Ele criou o homem, criou todo o exército do céu, criou os anjos, os corpos celestes, criou a natureza, criou o céu e o céu dos céus. Quer dizer, acima desse céu há outro céu. E Deus criou a todos. E todos devem adorá-lo. Aleluia. Então nós vamos ver a correlação entre corpos celestes, estrelas do céu, exército dos céus e anjos. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitaste as nações, e tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o seu trono, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia aqui está se referindo ao inimigo das nossas almas. Foi lançado do céu. Mas quando o texto bíblico se refere a ele, o chama de estrela, um corpo celeste, estrela da alva, estrela da manhã, foi lançado do céu. E ai dos habitantes ou dos que habitam sobre a terra, aquele que perverte as nações, que debilita, adoece as nações. Glória a Deus. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aleluia. Então nós vemos aqui claramente que quando a Bíblia se refere a estrelas, corpos celestes ou exército dos céus, existe sim uma correlação entre anjos. Um anjo que queria estar acima de Deus e que foi lançado do céu e precipitado na terra. Aleluia. Nós temos muito que aprender com a palavra de Deus. E Deus, ele tem muito a nos ensinar. Glória a Deus. Então, se nós estamos vendo sobre correlação de corpos celestes e anjos, e aí? Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Aleluia. O anjo do abismo, Abadom, em hebraico, e Apolion em grego. Apolion em grego, Apelon, ou em romano, Apolo.
Apolo, deus grego, Apolo em romano. O que significa isso, pregador? Bom, é cabuloso o negócio aqui. Apolo era o deus do sol, o deus dos oráculos, da profecia, das profecias, das revelações, da medicina, da cura, dos artistas e da poesia. Mas existe correlação entre Abaddon, Apolion, que é em grego, e Apolo em romano? Bom, os dois são representados pelo Sol. É o Deus Sol. Então, muitas pessoas, quando veem essa palavra e adoraram todo o exército dos céus, uns com suas interpretações dizem que adoraram os corpos celestes, não adoraram a anjos. Mas nós vemos aqui que em muitas situações a Bíblia se refere a anjos como corpos celestes. E eles são representados, né? É uma representação. E eu estou citando isso aqui para que você entenda. Porém, só a Deus nós devemos adorar e prestar cultos. Nem no meio da astrologia, que se refere muito a corpos celestes, porém não os adoram, outros já os reverenciam como divindade. Mas o que é divindade para você? Ou no meio religioso, nos meios pentecostais, que gostam de prestar culto a anjos, algumas igrejas pentecostais espalhadas pelo Brasil afora, ou até no mundo, outras pelo mundo afora, você vê mais falar de anjo do que falar de Deus. E Josué se prostrou diante daquele homem que ele viu. E nós vemos em Apocalipse, quando João, na revelação, foi se prostrar ao anjo, e o anjo disse: não os faça, não faça tal coisa, porque só a Deus nós devemos prestar culto e adorar. Não importa onde seja, se é dentro de uma igreja ou no meio de outros segmentos religiosos. Entendam, meus irmãos, as manifestações do divino, do sagrado, as manifestações do sobrenatural, né? As manifestações do divino e as manifestações do sobrenatural. Não é porque algo é sobrenatural, deve ser adorado, não. Então você deve ter um certo discernimento para que você não caia no erro, não cometa algo que venha desagradar a Deus e atrair para a sua vida uma estagnação ou bloqueios, né? Porque Deus não vai te abençoar. No momento em que você volte as suas atenções para Deus, fale com Deus, ore diretamente a Deus, então você verá que milagres vão acontecer. Aleluia. Amém? Eu espero que eu tenha sido bem claro. E Deus abençoe a tua vida e que você possa crescer na graça, no conhecimento da palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe. Amém. A verdade vos libertará.